Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, eu cito a palavra, a paz do Senhor Jesus Cristo. Precisamos de paz, precisamos da graça de Deus, estamos precisando do poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos vencer este mundo a cada dia. E o que vence esse mundo a cada dia é a nossa fé. É a nossa fé. Essa fé que a gente temos recebido, ela não pode ser comprometida. Né? Não pode ser comprometida com nada dessa vida. Essa fé genuína, ela tem que estar intacta, tem que estar realmente inteira, integralmente, para poder nós vencermos o mundo a cada dia mais e termos paz com Deus. Glória a Deus. No dia de hoje, eu quero trazer uma palavra, uma reflexão, porque nada mais do que isto que vamos tratar hoje é o que precisamos ter consciência, é o que precisamos estar alerta para o que está acontecendo ultimamente, principalmente nas redes sociais, nas mídias sociais, onde são derramados enxurradas de ensinamentos bíblicos. E nós precisamos estar alerta para o que está acontecendo. E é por isso que a Bíblia diz que aquele que tem conhecimento de Deus, aquele que busca conhecimento, ele não se perturba, ele não fica alheio, não fica aquém, não fica na dúvida, não fica incrédulo, porque conhece a palavra de Deus. Aquele que conhece verdadeiramente, o apóstolo Paulo ele diz que nem mesmo que desça um anjo do céu com outro evangelho, seja anátema, seja maldito, que não se daria ouvido, nem mesmo se sucedesse de se aparecer um anjo de Deus ou o anjo do céu, porque a Bíblia diz também que Satanás se transforma em anjo de luz, com um outro evangelho, e seja anátema, seja maldito, ou seja, que não é para ser recebido. Então, se a Bíblia diz que se um anjo aparecer, não é para a gente dar ouvido, quanto mais a homens, a mulheres, a seres humanos que trazem evangelho do qual a Bíblia não nos dá, não nos entregou, não nos ortogou, não deixou para nós, não veio ao nosso entendimento para descer ao nosso coração, para estar realmente imprimido na nossa alma. Quanto mais a homens falidos, homens finitos, homens falhos. Então, por isso que nós temos que ir para a palavra. Todo o evangelho, ele se resume dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento. Toda a palavra de Deus se resume de Gênesis a Apocalipse. Ali é que nós tiramos as conclusões do que é verdade, do que é mentira, do que é astúcia, do que é engano, do que é realmente uma ludibriação para poder enganar as pessoas. Quero abrir esse vídeo hoje com essa palavra que Paulo deixou em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 1, que Paulo diz assim: mas o Espírito com E maiúsculo, tratando-se então do Espírito de Deus, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E existe uma sutileza muito grande, uma astúcia muito grande nas mídias sociais, provavelmente dentro das igrejas também, em muitas igrejas vem acontecendo um derramamento de doutrinas, principalmente para as doutrinas das últimas coisas, principalmente para a doutrina da escatologia, onde muitos estão absorvendo conhecimento que não procede de Deus. Por que hoje existe a igreja evangélica?
Por que existe hoje os pentecostais? Porque há 500 anos atrás alguém não se conformou em receber palavras e doutrinas das quais não estava na Bíblia. Alguém que lia a Bíblia, alguém que lia a palavra de Deus, alguém que comia, alguém que estudava, alguém que ia lá e meditava na palavra de Deus, né? Verificou que o que se passava para o povo era um evangelho deteriorado, era um evangelho imundo, era um evangelho que não procede de Deus, era uma boa nova que não era uma boa nova. Na verdade, era uma nova para o inferno, né? Uma má nova para o inferno. Então Deus levantou Lutero para reformar, que é o grande reformador do evangelho. Então nós temos que ir buscar na Bíblia, na palavra de Deus. E nessa semana agora, né, eu estava observando duas coisas, duas pessoas que postam suas palavras, que postam os seus estudos, né, no YouTube e em canais da internet, em páginas da internet, e vi que essas pessoas, apesar de terem aquela vontade de falar a palavra de Deus, o que acontece? Eles estão pregando algo que não é da parte de Deus. E aquilo que não é da parte de Deus só pode ser de duas fontes: ou de uma mente enganada, entenebrecida, de uma mente vazia que tira suas próprias conclusões, ou advindo de uma segunda fonte, que é espíritos enganadores, que são doutrinas de demônios. Então, por isso que nós temos que ter uma vida ligada na videira. Por isso que nós temos que ter uma vida regrada à base de oração. Uma vida regrada à base de jejum. Uma vida determinada dentro da palavra de Deus, nos moldes, nos padrão, para não sermos enganados com esses ventos doutrinários que sopram por aí. Uma certa irmã, ela tem um canal no YouTube, você pode digitar lá, o canal dela o nome do canal dela é Falando de Deus, o nome dela é irmã Rejane, e eu já vinha observando os vídeos dela há muito tempo, vendo que estava tudo de acordo. Ela teve muitas visões, muitas revelações de Deus, né? Onde você vê, onde se você combina que aquela revelação está batendo com a Bíblia, é aceitável. Mas quando foge fora da Bíblia, então você sabe que tem alguma coisa errada aí. Ou nós estamos tirando as conclusões do nosso próprio entendimento, ou nós estamos sendo enganados por agentes espirituais da maldade. Então, ela revelou, mostrou e tal, eu fui concordando, mas Deus passou para ela apenas sonhos. Deus passou para ela apenas sonhos, né? Que ela teve sonhos, que ela ia contando de vez em quando, ali, aqui, acho que é desde 2016, 2015, que ela começou a ter sonhos. E nesse interim que ela começou a postar os seus sonhos, ela achou que agora ela era uma preletora nata, ela era uma grande estudiosa da palavra de Deus, se autodenominou, né, uma pessoa que recebe a revelação de Deus e que agora ela está passando um conhecimento que ninguém sabia. Opa, pera lá, que conhecimento é esse que ninguém sabia? O que é que tem na palavra de Deus que não já foi revelado? Né? O que é que não foi revelado? Todas as coisas já foi revelado. O evangelho se encerra com a revelação do Apocalipse e Deus já revelou toda a sua palavra. Não existe nada encoberto dentro daquilo que nós precisamos saber. Não existe nada encoberto dentro daquilo que nós precisamos saber, mesmo dentro do Apocalipse. Tem muita gente que acha que tem coisa encoberta. Não existe coisa encoberta. A escatologia ela já foi revelada por Deus. A escatologia do Apocalipse, do livro de Apocalipse, já foi revelado, já está aí
para nós tão somente saber o que vai acontecer. E de repente ela achou que ela agora recebeu uma revelação, né? Eu fui contestar ela e ela disse que não, que a revelação vinha de Deus. Né? Deixei um comentário lá, não, a revelação é de Deus, é do Espírito de Deus, e eu estou certa. E ela veio dizer que dentro da igreja, que quem vai ser arrebatado, olha só, e tem muitos seguidores, esse é que é o perigo, pessoas que seguem e ficam ouvindo esse tipo de palavra, né? E absorve isso, quer dizer, são coisas para enganar, para tirar a pessoa da perspectiva realmente bíblica, da verdade, da verdadeira expectativa da volta de Jesus. Então, ela estava dizendo que dentro da igreja dos últimos dias, quem vai ser arrebatado não é a igreja, mas uma primícia vai ser arrebatada, que denominada, que segundo ela é a noiva do Cordeiro. Essa primícia é que vai ser arrebatado e não a igreja. Ora, a Bíblia fala somente de 144 mil que vai ser primícia para Deus e para o Cordeiro. Somente esses 144 mil, se não me engano, capítulo 14, né, de Apocalipse fala dos 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, que serão castos, que não teve contatos naturais com mulheres, tal e coisa desses aí, que serão 144 mil que vai para onde Jesus for, estarão sempre com ele, e esses aqui são as primícias tirados da terra. Mas ela disse que em todo mundo existe uma primícia e que a igreja vai passar pela tribulação até o final do período de 7 anos. Quer dizer, não existe um evangelho verdadeiro nisso que ela fala. A igreja será arrebatada. Quem fica para trás é quem não estava preparado para subir. Não existe uma primícia. Ela diz que uma igreja fiel ainda vai ficar. Uma igreja fiel vai ficar para passar pelo Apocalipse. Né? Mas a primícia não. Essa noiva não. Da onde ela tirou? Quando eu mandei ela perguntar a bons teólogos, a grandes teólogos, para ela tirar suas dúvidas, que ela estava errada, ela disse que não ia perguntar coisa nenhuma, que quem revelou para ela foi Jesus. Né? Então por aí nós vemos que está acontecendo duas coisas. Ou ela está tirando suas conclusões, né? Não está sabendo interpretar o que Deus deu, está tirando suas próprias conclusões com a sua própria mente, do seu próprio entendimento, ou está sendo enganada. Né? E como é que a gente pode ser enganado mesmo pregando o evangelho? Nós podemos estar vivendo um engano mesmo pregando o evangelho, onde a gente olha para a nossa vida e não percebe que nada está errado. Quando é que nós possamos estar errado? Justamente quando Deus, o Espírito de Deus, ele não testifica ao nosso espírito. Quando não há comunhão, quando não há presença de Deus na sua vida, quando não há realmente um testemunho de Deus acerca da sua vida, quando Deus ele não fala com você, quando você não vive realmente aquilo que Deus quer que você viva. Enquanto quando você vive na rebeldia, quando você vive fora dos padrões de Deus, então Deus deixa você viver o seu engano. E vivendo este engano que Deus deixa que tudo possa acontecer, onde você possa tirar suas próprias conclusões pelo seu entendimento, onde você possa ser até enganado pelo próprio demônio, pelo próprio Satanás. Onde nós vemos isso na Bíblia? Nós vemos isso na Bíblia quando Josafá, Acabe foi guerrear contra os sírios, né? Levantou a guerra contra os sírios e
chamou Josafá para ir guerrear juntamente com ele. Josafá pediu para que tivesse algum profeta do Senhor. Olha só, interessante. E Josafá disse: não tem nenhum profeta do Senhor que possa profetizar? Olha, tinha 400 profetas lá. 400 profetas. 400 profetas, entre profetas, sacerdotes, tinha um monte de gente. Mas por que ele pediu ainda um profeta do Senhor? Porque ele sabia que todos aqueles profetas estavam a serviço do rei. Estava fazendo tão somente o que o rei queria. O rei era pecador, o rei andava fora da presença de Deus, o rei tinha se aparentado com nações estrangeiras, o rei servia a Baal, o rei servia a ídolos, o rei levantava postes ídolos. E mas mesmo tendo aqueles profetas que ali ordenava o culto a Deus, né, no templo e tudo mais, mas se sabia que aqueles ali, ninguém ia dizer nada, mas se sabia que aqueles ali estavam realmente na mão, comendo na mão do rei. Então Josafá disse: não tem aqui nenhum profeta? Ah, tem um aí. Tem um aí, mas só fala o que é mal. Né? E de repente chamou Micaías, e quando Micaías foi revelar, foi fazer a revelação do que realmente ele tinha visto, ele disse: eu vi todo o exército do céu. Todos rodeavam a Deus, estava rodeando o trono. E vi quando o Senhor falou: quem irá por mim e enganará a Acabe, para que caia em campo de batalha. E um espírito saiu por detrás do trono e disse: eu irei e serei um espírito enganador. No meio de todos esses, um espírito enganador na boca de todos esses teus profetas. O espírito estava dizendo que ele seria um espírito enganador na boca dos profetas de Deus. Seria um espírito enganador na boca de todos estes teus profetas. Teus profetas. Então aqueles profetas eram profetas de Deus. Eram tudo profetas de Deus. Mas como não viviam a verdade, então aquele espírito da parte de Deus, ele tinha acesso para ser um espírito enganador na boca daqueles profetas que não profetizavam a verdade, que se comprazia com o pecado de Acabe, que ficava calado, que não falava a verdade, que tão somente não queria se envolver, deixava o rei seguir e fazer o que bem queria. Esse é o problema de muitas vezes nós não abrirmos a boca, não profetizar, não entregar a palavra de Deus, com medo do homem, com medo de quem está na liderança, com medo daquele que está ali dominando tudo, só porque domina todas as circunstâncias, só porque está por cima de tudo, ficam ali calados, não profetizam, não entregam nada. Gostei daquele profeta lá em Camboriú, e chegou para Reuel e disse: homem, a tua capa vai cair. Pastorzinho, velhinho, mais de 70 anos, a tua capa vai cair. Quando ele andou pedindo R$1.000 de cima do púlpito, Deus me revelou que cada um aqui, tem 1.000 pessoas aqui que vai dar R$1.000, fazendo igual essas outras igrejas por aí. Deus não tinha revelado nada. E o irmão levantou, já entregou a profecia para ele: a tua capa vai cair. Caiu. Ele entregou o ministério. Ou entrega o ministério, ou a Polícia Federal ia fazer uma batida para ver as contas lá do Gideon missionário, né, que estava sendo desviado dinheiro dos missionários, né, para outras contas lá. Então é disso que Deus quer, de pessoas que profetizem, de pessoas que abram a boca, de pessoas que entreguem a palavra do jeito que ela é. Então o Espírito, tanto Deus pode enganar, como Deus pode dar acesso a Satanás para que engane aqueles que não andam de maneira realmente conveniente, diz a palavra de Deus. E essa irmã tá aí. Eu
saí do canal dela, me desinscrevi, que estava escrito, eu gostava das revelações, mas quando eu vi ela agora achando que pode dar estudo bíblico e começando os vídeos de 1 hora até 2 horas, né, dando estudo bíblico, e eu vi que realmente tinha heresia dentro dos seus estudos, eu me desinscrevi. E agora somente a gente tem que orar para que Deus mude o entendimento dela. E outra irmã, que ontem eu estava vendo um áudio, né? E ouvindo esse áudio, logo que eu ouvi, no momento que eu ouvi esse áudio, já percebi a heresia. Né? Percebi a heresia da irmã, onde parece ser uma irmã, o nome dela é Bispa Virgínia Arruda. Pode digitar aí no Google e você vai ver a história dela. Ela sempre abre as suas mensagens com um bom dia, bom dia, bom dia, Virgínia Arruda, né? Onde ela prega, no meio do seu áudio, que eu estava ouvindo, ela fala que ela teve uma visão. Teve uma visão, e nessa visão, ela disse que viu o arrebatamento. Só que nesse arrebatamento, o que é que ela vê? Ela vê corpos, um monte de corpos caídos. E ela disse que ali era o arrebatamento, muitos corpos caídos. Ela disse: Senhor, mas o arrebatamento não vai haver sumiço de pessoas, as pessoas não vão sumirem. Aí ela disse que ouviu uma voz muito grande, muito potente, poderosa, dizendo que Deus ia arrebatar somente alma e espírito. O arrebatamento não é físico. Opa! Será que está batendo? Será que está batendo com o que é a palavra de Deus? Eu vou botar o áudio agora para você ouvir e na sequência eu já volto comentando. Em uma visão acordada ou dormindo, eu não consigo discernir. Eu vi o arrebatamento. Eu procurava as pessoas desaparecerem perto de mim, mas eu não via. A única coisa que eu via eram muitos corpos. Corpos por todos os lados. E eu perguntava: o que está acontecendo? E alguém me dizia com uma voz estrondosa: é o arrebatamento. E então eu disse: mas o arrebatamento, as pessoas não iam desaparecer? E uma voz me disse: carne não entra no céu. O que entra no céu é um corpo incorruptível, alma e espírito. As pessoas não entenderam que arrebatamento, os cristãos todos serão levados somente em alma e espírito. Por isso a Bíblia diz que Deus se agrada na morte dos seus santos. Então, agora que você ouviu esse áudio, né? Ouviu esse áudio, e onde ela diz isso, o que ela acabou de dizer. Quer dizer, se nós formos, né, para a palavra de Deus, o que Jesus diz, o que Paulo falou, essa revelação não procede, não é de Deus, não pode ser de Deus. Essa voz que ela ouviu não foi de Deus. Porque Paulo, quando ele está falando lá em Coríntios sobre a transformação, quando ele diz: e nós, os que ficarmos, né, seremos transformados num abrir e fechar. Vai transformar o quê? Vai transformar somente o espírito e a alma num corpo glorioso. Opa! Mas o que é que Paulo diz quando Paulo diz, né, que este corruptível, né, este que é corruptível, precisa ser absorvido pelo que é incorruptível? Então Paulo está falando de algo que se corrompe. Alma e espírito não se corrompe. Jesus disse que o espírito, na verdade, já está pronto. Alma e espírito não se corrompe, né? Então o que se corrompe? O corpo se corrompe, né? Então Paulo também fala assim: por isso não desanimamos,
mesmo que o nosso corpo se corrompa, contudo, o nosso espírito se renova de dia em dia. Espírito não se corrompe, o que se corrompe é corpo. Então Paulo diz que este corruptível, é necessário que este corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é mortal, o que é mortal? O corpo. Se revista da imortalidade. E Jesus diz também, né, que 2 estarão numa cama, um será levado e outro deixado. 2 moendo, 2 moendo, uma será levada, outra deixada, né? Então, isso dá-se a ideia de que o corpo será arrebatado, será trasladado. Eu nunca ouvi falar de que Enoque, de que alguém achou o corpo de Enoque, né? Os discípulos lá que saíram procurar no Elias não achou o corpo de Elias. Se quiser pode ir procurar, foi o que Eliseu disse, procura lá para ver se vocês vão. De repente Deus largou ele em algum monte, ninguém achou ele lá, o corpo dele morto, de Elias, né? Então Elias foi arrebatado, subiu em carro de fogo com corpo e tudo, e o corpo é transformado. Então da onde vêm essas ideias? Da onde procede esses ensinamentos? Com revelação e tudo, né? Revelações, em sonhos, mostrando, né, com voz potente. Opa, tem coisa aí. Ou Deus está enganando pessoas que vivem desordenadamente, ou o diabo, Deus está permitindo o diabo enganar. Das duas, uma. O que a gente vê na Bíblia é isso. Ou Deus engana aqueles que vivem desordenadamente, aqueles que ouvem a palavra e não aceitam, ou Deus permite Satanás enganar. Então são pessoas que vivem sem oração, pessoas que vivem sem buscar, pessoas que vivem sem propósito de comunhão. Vive uma vida de aparência, por trás, na sua casa, seja lá onde for, está vivendo desordenadamente, está vivendo aquela vida de fumar, de beber, disso, daqui, de prostituição, disso, daquilo outro. E aí depois vem, põe um terno, faz um coque, né, muito santo, uma saia muito santa, né, pega o microfone e diz que é profeta, diz que recebeu a revelação, e o diabo vem. Vem. Ele vem mesmo, né? O espírito que parte da parte de Deus também vem enganar, para ficar bem enganado, né? Você não está enganando as pessoas, então também vou lhe enganar. Porque pega para o microfone para enganar as pessoas, Deus vai enganar ele. Fica assim ali, é revestido de engano. Por isso que a primeira coisa que Jesus falou quando os discípulos pediram o sinal da sua vinda foi: vede que ninguém vos engane. Por quê? Porque tem a palavra, vai para a palavra. Fica ouvindo o que alguém fala por aí, profecia, profetada, né? Aborrecimentos, pessoas que estão aí se aborrecendo, recebendo denúncia de pastores por aí. Não, vai para a palavra. Vá para a palavra, não fique recebendo denúncia de um, de outro, e ainda passando para frente para as pessoas, não. Vá para a palavra, faça como José, né? Não aceite. Ele preferiu ser achado como marido irresponsável e sair secretamente, largar a Maria secretamente, de que realmente expor ela, expor a Maria. Então vá para a palavra, fique debaixo da palavra de Deus. Faça com que realmente Deus ele possa, com que realmente você possa ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Não ouça de segundo, não ouça por aí. Vá para a palavra, leia e veja o que é que o Espírito diz para você. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Ele possa nos dar vitória plena. Amém.